Pessoal, sabe qual que é a parte boa do canal? É você constatar que o jogo está começando a ficar interessante. O negócio está começando a tomar algumas proporções um tanto quanto diferentes aí. Ou seja, aquilo que outrora parecia impossível de reverter, está começando a tomar um novo contorno. Desde as ações do Alexandre de Moraes, com a atuação do Elon Musk, do X, assim como também as ações do governo Lula, que agora estão começando a entrar em conflito e vai ter reflexo já agora em 2024. Não vou esperar nem 2026 para já começar a ter um efeito, vamos dizer, até devastador contra o governo Lula. Vamos começar aqui analisando essa matéria, que é de 2 dias atrás, da CNN. Manutenção da prisão de Chiquinho Brazão reacende a disputa entre Padilha e Lira. O ministro das Relações Institucionais articulou pela manutenção da prisão do deputado. O presidente da Câmara teria se irritado com essa movimentação. Vamos deixar claro o seguinte, o que aconteceu, tá? E o porquê que essa articulação do Chiquinho Brazão, a gente tá voltando em coisa da semana passada, mas por que essa articulação do Chiquinho Brazão tem um contexto, assim, grave para o governo Lula? Vamos lá. O Lira liberou os deputados para votarem como ele bem entendesse. O Lira queria fazer uma espécie de resposta ao Supremo, uma espécie de recado de autonomia, dizendo, olha só, Supremo Tribunal Federal, eu vou votar contra a sua decisão de prender o Chiquinho Brazão. É lógico, por um corporativismo gigantesco, eu vou votar contra a prisão do Chiquinho Brazão, eu vou mobilizar os meus deputados para votar contra e nós vamos liberar o Chiquinho Brazão, isso em recado ao Supremo Tribunal Federal. E o Lira falou pro Lula, olha, não interfere não, deixa cada deputado votar da forma que bem entender. Acontece que o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, entrou no jogo. Foi e articulou com os outros deputados para vencer essa guerra contra o Chiquinho Brazão. E aí o Chiquinho Brazão ficou preso. Do ponto de vista moral, eu não vou nem comentar isso mais, porque eu já entrei em alguns pontos aqui com vocês, a gente já chegou a comentar isso aqui. Então não vou entrar do ponto de vista moral. Para mim tem que ficar preso mesmo. Mas do ponto de vista técnico aqui, do ponto de vista político. O que aconteceu? O Lira, ao liberar os políticos, ele entrou num embate com o Lula. E o Lula venceu. O Lula, na cabecinha dele, pensou o seguinte, olha, eu já tenho peito para enfrentar o Lira e para vencer o Lira. Então o que eu vou fazer? Daqui para frente eu vou enfrentar o Lira, não vou acompanhar o candidato que o Lira apoia, uma vez que o Lira apoia o Elmar Nascimento do União Brasil para ser o novo presidente da Câmara. Na visão do Lula, o Lira está fraco. E isso não é verdade. Então o Lula vai deixar de apoiar o Elmar Nascimento e vai tentar flertar ali com o Pereira para tentar enfrentar o Lira. Mas o Lira ainda tem potencial para colocar o deputado dele. Por quê? Porque o Lula vai ter que comprar todo mundo. A oposição vai contra o candidato do Lula a favor do Lira. O Centrão vai rachar. Então o Lula vai ter que ter muito dinheiro para comprar essa parte do Centrão, essa fatia do Centrão, uma vez que a esquerda também é fisiológica. Também, se não rolar ali umas emendas, não vai votar. E aí, se o Elmar Nascimento entrar, tiver a vitória, sem o apoio do governo Lula, meu amigo, vai ter retaliação total. E a gente não pode esquecer o seguinte, governo gostando ou não gostando, os próximos meses ainda é o Lira. O Lira vai retalhar o governo Lula. Ele vai derrubar o veto das saidinhas, o Pacheco não vai conseguir segurar por muito tempo. O Lira vai derrubar medidas provisórias, o Lira vai fatiar a reforma tributária que o Lula aposta que é uma vitória para ele, e isso vai chegar no Haddad, vai fritar o Haddad também. Então, o governo Lula, além de tudo, vai perder recurso já nos próximos meses. E aí o que acontece nos próximos meses, até outubro do Brasil aqui?
eleições. E nessas eleições, o Centrão, que é aliado do Lira, vai ficar com raiva do Lula e vai partir para apoiar candidatos de direita em retaliação ao governo Lula. Isso pode acontecer a qualquer momento, tá? Isso pode acontecer a qualquer momento. E assim, as críticas já estão ampliando contra o governo Lula em vários segmentos. Olha só aqui, por exemplo, ó, matéria do Estadão. Opinião do Estadão. Antes de completar um ano, o arcabouço fiscal já foi desmoralizado por iniciativas do próprio governo e do Congresso, o que atropela metas de superávit, ampliando o descrédito do governo. Era uma vez o arcabouço fiscal. Durou menos de um ano. A fantasia segundo a qual o governo Lula da Silva tinha genuíno compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Com a sinalização que a irresponsabilidade fiscal não tem volta, o governo resolveu alterar a meta fiscal para 2025 de um superávit de 0,5% do PIB para zero. Qual que é a sensação que eu passo a ter com o governo Lula? A sensação que eu tenho com o governo Lula é aquela sensação de botequim, de boteco mesmo. Quando você entra dentro do boteco e está escrito fiado só amanhã. Você já viu isso? Pois é. No governo Lula é o seguinte, controlar as contas públicas só amanhã. É o contexto do governo Lula. Claro e nítido, um botequim. E aí, já não está conseguindo. Precisa de grana. Vai ser retalhado pelo Lira. Meu amigo, 2026, Lula vai estar com uma popularidade mais baixa que bumbum de sapo, mais baixa que popô de anfíbio, então de réptil. Então não tem jeito, tá, gente? Não tem jeito, tá bom? Olha só, o dólar tá disparando, dólar fechou a 5,21 com a mudança da meta fiscal para 2025. O dólar disparou. A elevação do dólar teve um novo repique na tarde dessa segunda-feira, quando ele chegou a ser cotado a 5,21 por volta das 14h30. Pouco depois, às 15 horas, recuou para 5,19. Mas, meu amigo, o dólar está disparando. Assim, fica fácil moer o Lula nas eleições de 2024. Ou seja, junto com o dólar alto, vem um negocinho, um trem que chama inflação. Um trem de mineira, que é trem, sabe? Chamado inflação. Pois é. E quando a inflação chega, você sabe o cara que fala que Lula é paz e amor? O Lula paz e amor, esse cara do Lula paz e amor vai chegar no supermercado, vai olhar lá dentro e vai falar, meu irmão, o arroz está 40 cruzeiro. Eu não dou conta de pagar isso aqui. E aí, na hora da urna, ele lembra do arroz a 40 cruzeiro. Outro problema do governo Lula é a insegurança também. Lula vai continuar sem investir um centavo. E aí, a sensação de insegurança do brasileiro está crescendo cada vez mais. O Derrite, ele está trabalhando para articular a derrubada do veto do Lula Saidinhas, o que vai desmoralizar o governo Lula ainda mais. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o deputado federal licenciado Guilherme Derrite, trabalha nos bastidores para derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei 2253, que acaba com as saídas temporárias de presos durante os feriados. É o que a gente chama de saidinha, é a vergonha, né? Essas saidinhas aí. E aí a turma da lacrosfera, né, da grande mídia, da mídia mainstream, fica falando que o Lula tem uma sensibilidade, porque o Lula sabe o quanto o preso precisa ter a vontade de visitar a família. O Lula sentiu isso na pele. O Lula tem uma sintonia muito grande com os presidiários. Pois é, foi a mídia, a Globo, que falou isso, tá? E vamos falar pela mídia mesmo, já que a gente entrou no assunto da mídia. E esse assunto aí do Alexandre de Moraes e da mídia? Será que a mídia resolveu brigar agora pela liberdade de expressão, voltou atrás e agora já entende que o Alexandre de Moraes cometeu alguns excessos? Como é que fica essa situação? Vem comigo que eu te explico, tô aqui para isso. Matéria do Poder 360, republicada aqui pelo delegado Ramagem. Jornais tradicionais... e aqui eu estou falando Folha, Estadão e o Globo, sobem o tom contra o STF e contra o Alexandre de Moraes. Matéria do Poder 360.
O delegado Ramagem escreveu o seguinte: a imprensa não suporta mais a censura? Não, não é isso não. A defesa da liberdade é só agora? Também não é isso. Contas bloqueadas, processos sem transparências, atropelo à Constituição? A cumplicidade da militância vale apenas contra Bolsonaro e a oposição. A histórica lição de poder sem limite de corromper absolutamente. Vamos entender o que está acontecendo, o que a mídia agora resolveu puxar aqui a marcha ré, pisou no freio, começou a entrar na marcha ré e falou: opa, eu não tô com o Moraes, eu descolei com o Alexandre de Moraes. Não, ele não é mais o defensor da democracia, o Alexandre de Moraes não é mais o nosso herói, o Alexandre de Moraes não é a pessoa tão boazinha que a gente pintava, não. Então, tem excesso, está ultrapassando, e agora nós, da grande mídia tradicional gigantona, estamos falando dos excessos do Alexandre de Moraes e brigando pela liberdade de expressão. Por que a mídia resolveu atuar assim agora? Porque o jogo começou a ficar mais pesado. Com a entrada do Elon Musk e com a entrada do Congresso norte-americano, o jogo ficou mais pesado. Olha só, matéria do ranking dos políticos. Congresso dos Estados Unidos pediu ao X, o Twitter, todas as ordens judiciais do Alexandre de Moraes. O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pediu, abre aspas, todas as ordens que foram emitidas por Moraes sobre exclusão ou redução da circulação de conteúdo e sobre bloqueios de contas. O pedido da Câmara dos Estados Unidos foi feito após Elon Musk postar em sua conta pessoal no X que Moraes fez pedidos de informações que violavam a Constituição e o Marco Civil da internet. A pergunta é: tem algum poder o Congresso norte-americano para fazer essa investigação? Tem. Por quê? Porque o Twitter, o X, é uma empresa norte-americana. E aí, essas empresas norte-americanas, elas são fiscalizadas para não cometerem atos de violação da legislação de outros países. E existe um comitê dentro do Congresso norte-americano que tem essa função específica de fiscalizar isso. A decisão que esse comitê tomar, vamos lá, esse comitê vai fazer uma análise, uma espécie de CPI. E nessa CPI constata-se, realmente eu acho que o ministro Supremo do Brasil, Alexandre de Moraes, ele cometeu ilícitos. Eu acredito que ele cometeu ilícitos. Pode o Congresso norte-americano mandar essa publicação para o judiciário norte-americano? O Alexandre de Moraes pode ser preso? Pode vir aqui a SWAT americana entrar aqui e pegar o Alexandre de Moraes? Não, pessoal, isso não pode acontecer, tá? Mas pode haver uma condenação, sim, tá? Por violação de regras da legislação. E aí, o governo de lá pode fazer uma condenação e pode pedir aqui que o governo brasileiro ou que o judiciário brasileiro cumpra. E é lógico que não vai ser cumprido e que não vai ser respeitado aqui. Mas, para todos os efeitos, macula a honra e a imagem do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Então, assim, a grande mídia, ela está percebendo que o outrora considerado grande herói que atacou o bolsonarismo pode ter sua imagem imaculada e pode chegar até a ser fritado dentro do próprio sistema brasileiro. Pois é, porque se o Brasil começar a ser caracterizado como autoritarismo, ditadura, certo? E esse reflexo alcançar os demais ministros do STF, os outros 10. E começar a atingir também a imagem do Congresso brasileiro, a imagem do governo brasileiro. Ou seja, você tem que entender o seguinte: dentro desse sistema podre da política, que é o que o ministro Supremo Alexandre se envolveu, porque ele está envolvido com o sistema da política. É óbvio, sendo um ministro do STF, aqui tem um grau de envolvimento com a política muito grande. Eles descartam. Se você não for mais interessante, eles descartam. É o que aconteceu com o próprio Daniel Silveira. Mas entenda, se a mídia, se o sistema entender, olha, o Alexandre de Moraes, para mantê-lo, nós estamos nos queimamos ele. Então, assim, foi uma situação muito grave que aconteceu com o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Agora o Congresso começa a investigar. E a gente já começou a sentir os reflexos. Por exemplo, o Zanin, que
foi advogado do Lula, se declarou impedido de julgar o Bolsonaro. E aí, é lógico que o Congresso norte-americano vai começar a fazer análise tipo, Flávio Dino está julgando o Bolsonaro. Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, que investigou o caso dos 8 de janeiro, hoje julga o 8 de janeiro, tem coisa errada nessa história. Então, assim, o que não falta é esse suco de Brasil, suco de judiciário que existe aqui no Brasil e que vai ser exposto a depender da forma que o Congresso norte-americano resolva investigar. Pelo menos é meu ponto de vista. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para sua família. A gente volta, tá? A gente volta. Provavelmente, se Papai do Céu permitir, às 4 horas da tarde a gente está aqui com vocês, tá bom? Mesa farta, pão de cada dia na mesa, é o que eu desejo a todos os brasileiros de bem que acreditam ainda no nosso país, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.